Caminhar iluminado. Esse é o nosso tema para o Salmo 119, porque ele é sobre esse caminhar iluminado. Hoje vamos continuar nossa caminhada nesse salmo, então, focando do verso 81 até o verso 88. A palavra de Deus para a sua vida. Você trouxe a palavra, atente para a palavra, apreenda a palavra em seu coração, será o seu sustento, o seu alento e a sua luz. Palavra de Deus. Antes de lermos então esses versos, vamos recordar o verso mais conhecido e que espelha bem o todo do Salmo, o verso 105 do Salmo 119. Vamos juntos lê-lo. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Assim é a palavra de Deus, e este salmo então é sobre esta luz que é a palavra nas diversas experiências que o salmista atravessou e relembra neste salmo, neste longo salmo, a maior poesia nas Escrituras, o maior capítulo nas Escrituras, o maior dos salmos. E então vamos ouvir a palavra do Senhor, dos versos 81 a 88, Salmo 119. Talvez no cansaço do meio da semana, talvez na quietude então desta noite, quando você pode estar um tanto quanto letárgico, de uma forma ou de outra, que nesses poucos minutos Deus o revigore e a palavra possa penetrar o seu coração, abençoá-lo nesta noite. Ouça a palavra do Senhor. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim, os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. Mais uma vez a palavra de Deus. Verso 81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim, os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. Dizem que foi perguntado a um garotinho o que é esperança. O que é esperança? E o garotinho respondeu: é aquilo que nunca vai acontecer. Talvez você tenha uma visão da esperança no nível desta infantilidade. Por incrível que pareça, muitos têm esta mesma visão do garotinho quanto à esperança. Mas é lamentável se for assim, porque a esperança é uma verdade, uma das questões mais profundas que mexe com o fundamento da nossa existência.
Na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, aquela região tem uns 6 estados mais ao nordeste dos Estados Unidos, lá em cima. Eu li sobre a história de um daqueles estados. Estava sendo construída uma barragem para a produção de energia, e aquela barragem, uma vez terminada, e quando então toda a água enchesse a barragem, iria a água avançar e soterrar grandes distâncias, inclusive uma pequenina cidade. Então foram feitos preparativos para que aquela cidade fosse relocada para uma outra localidade, todo um acordo foi feito com os moradores, etc. Pequeno vilarejo, poucas pessoas ali, mais antigo, um lugarzinho onde as pessoas todas se conheciam, muita ordem, e tudo muito organizado e bonito, os jardins, as casas, os jardins nas casas, tudo um belo jardim. Bem, foi feito um acordo, começou a construção da barragem, e me parece que então levaria aí, não sei se 2, 3 anos para se completar, e eles seriam então relocados para uma nova cidadezinha fora do limite das águas. E a experiência, segundo a história que eu li, é que aquela cidade de moradores tradicionais, por gerações inclusive, que era um brinco, como nós costumamos dizer, uma cidadezinha bela e arrumada, aconteceu ali um fenômeno. Quando foi se aproximando ali, 1 ano, 1 ano e meio, quando eles deveriam abandonar aquele lugar e ir para o novo, aquela cidade mudou de aparência. Quando o fim do período está chegando o momento de se relocar a cidade, tudo está largado, os jardins estão largados, os prédios deteriorados na cidade. Numa situação que já manifestava uma grande diferença do que sempre foi aquela cidade. O que aconteceu? O que levou a esta mudança? Bem, não havia mais nada pelo que se esperar naquele lugar. É impressionante que quando a esperança não está na nossa experiência, naquilo que nós somos e fazemos, tudo cai por terra, tudo perde o sentido, o valor. Isto é identificado de forma muito marcante, ou foi identificado de forma muito marcante pelo Dr. Viktor Frankl. Ele era psiquiatra, neurologista em Viena, e Viena, então, ali na época da Segunda Guerra Mundial, foi dominado, a Áustria foi dominada pelos nazistas, o exército nazista alemão chegou lá, dominou, e como os nazistas fizeram ali também, isto é, perseguiram os judeus. O Dr. Viktor Frankl era judeu, ainda que um médico de primeira linha, atuante, conhecido lá na cidade, ele também foi levado ao campo de concentração. Amargou, então, anos em Auschwitz, campo terrível de extermínio mesmo, onde chegavam a exterminar milhares, às vezes num dia. Ele sobreviveu àquela experiência terrível, teve a oportunidade de voltar para Viena, então, como psiquiatra, neurologista. Ele refletiu muito sobre a experiência dele naquele campo de concentração, onde todo dia, centenas de pessoas, pelo menos, pereciam. Muitos levados à morte pelos captores, e muitos faleciam mesmo ali, desfalecendo. Aos poucos iam morrendo. E ele observou tudo isso, a experiência humana. Quando ele volta para Viena, sobrevive então ao campo de concentração, ele propõe uma nova visão em relação ao drama humano e uma abordagem. E o que ele fez passou a ser conhecido como a terceira escola vienense da psicoterapia. A primeira teria sido Freud, lá em Viena, depois Alfred Adler, que vai falar lá do complexo de inferioridade, né, rompendo com Freud, uma outra proposta totalmente diferente. E há esta aqui de Viktor Frankl, que ele vai denominar de logoterapia, esta visão dele para a psicoterapia, o tratamento dos dramas humanos. Ele propõe a cura pelo
encontrar o significado. Isto é uma razão maior, para a qual você vive, aquilo que você aguarda, algo maior. E que aí então você poderia trabalhar o ser humano e os seus dramas. Onde ele aprendeu isso? Diz ele no campo de concentração, porque ele observou que lá sobrevivia aqueles que tinham algo na sua mente, na sua alma, pelo que aguardar e esperar. Aqueles que perdiam de vista qualquer esperança além, acabavam desfalecendo e perecendo, não encontravam forças para resistir. Viktor Frankl escreveu muitos livros, Dr. Viktor Frankl, e um deles, que é o mais conhecido, tem justamente esse título, O Homem em Busca de Significado, que é justamente sobre ter uma esperança maior na vida, que dá o significado do seu levantar todos os dias. Veja bem como a esperança, então, é algo que precisamos nos aprofundar nisso, pensar bem, que está na raiz das nossas vidas. Dr. Viktor Frankl, desculpe-me, disse: qualquer tentativa de restaurar a força interior do homem naquele campo de concentração tinha que primeiro ter sucesso em lhe mostrar um alvo futuro. Isto foi a lição basilar que ele tirou ali sobre a realidade humana, o espírito humano. Esperança, ter algo pelo que aguardar. Esperança, podemos colocar para nós nesta noite como o motor da vida. O Dr. Viktor Frankl não se tornou um cristão, não se converteu, mas ele observou bem na experiência humana como a esperança é fundamental para nós cada dia. O que é que nos move? É a esperança. Preste bem atenção nisto. Preste bem atenção nisso na sua existência. Todos nós levantamos cada manhã e só encontramos razão para levantar porque nós estamos aguardando alguma coisa. E aí nós precisamos analisar muito bem como é que está o nosso relacionamento com isso, o que é que nós estamos esperando. Pergunte às pessoas, observe as pessoas. Nós não estamos num campo de concentração, mas não somos diferentes. E as pessoas, inclusive, é muito interessante observar a esperança nas pessoas no longo da sua história. E lá está o jovem esperando o quê? Ir para a faculdade. Então, quando for para a faculdade, é isso aí. Ou então algo paralelo, quando eu tiver a minha carteira de motorista, pronto, aí a vida começa. Até lá, ainda não é muito, mas quando chegar lá. Depois vem, quando eu me formar, aí sim, vou iniciar minha vida, minha independência, vou ganhar dinheiro, e aí sim vai a vida começar. Depois, quando eu casar, e assim vai a vida. Quando os filhos chegar, está chegando os filhos, vamos aguardar isso nos move. Bem, agora estou procurando a casa própria, e então, na hora que eu tiver minha casa própria, pronto, aí a coisa fica tudo no lugar. Depois vai passando o tempo, é mais isso, mais aquilo, e chega o dia quando a grande esperança é a aposentadoria. Quando aposentar, dá uma parada com esse negócio todo aqui, aí sim, vou curtir netos, aquela conversa toda. Chega uma hora que esse negócio esgota. E agora? E agora? E o pior é que muitos, inclusive, não vão percorrer esse caminho todo. A qualquer momento, pode chegar o fim que não esperamos. Esperança é algo que nós carecemos, precisamos entender isso, porque isso nos move no dia a dia. E mais cedo ou mais tarde, nós seremos testados em relação à nossa esperança. Portanto, analise bem a sua esperança. Este é o chamado da palavra de Deus aqui nesta noite. Pense bem sobre a sua esperança enquanto seus anos vão passando e voando. Aqui nós temos esses versos de 81 a 88, o nível emocional mais baixo neste salmo. Se você ler os 176 versos deste salmo, um salmo, então, composto poeticamente, não transparece no português, mas no original do hebraico, em 22, então, versos poéticos, esses versos que eu li, 81, 88,
é um verso da grande poesia. E é feito na forma de acróstico, como eu já falei para muitos de vocês, nas 22 letras do alfabeto hebraico. E aqui ele está nestes versos, usando a letra, todas as linhas no original hebraico, todas as linhas do pensamento desses versos, todos que ele começa com a letra Kaf. A semana passada a letra Yod, equivalente mais ou menos do I nosso, no hebraico. E agora Kaf, mais ou menos como o nosso C. E a semana que vem, se estivermos aqui então, será o Lamed, equivalente mais ou menos ao L. E assim vai a poesia. Mas nesse verso, nesse bloco aqui, de todos os versos, é quando o nível emocional está mais baixo. Você lendo, eu espero que isso tenha acontecido com você nesta noite, você tenha conseguido parar e se aprofundar na realidade humana e sentir o coração do salmista. A expressão dele dolorida, complicada em que ele vive. E é importante você fazer isso porque, ainda que não gostemos, nós não chegamos aí da maturidade quando nós não apreciarmos e não chegarmos face a face com o fato que a vida pode trazer momentos baixos como esse. E nesses momentos nós seremos ainda mais testados em relação à nossa esperança. Qual é a nossa visão de esperança? Qual é a sua visão de esperança? Eis o grande chamado para você nesta noite. Aqui nós encontramos novamente ele tratando essa questão, mas muito envolvido com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diversos termos são usados, inclusive lei, preceitos, decretos, estatutos, promessas e assim por diante. Mas quando você ouvir todos esses termos, inclusive lei, tome bastante cuidado, tudo se refere à palavra de Deus, não se trata de uma série de regulamentos que tem que cumprir, simplesmente um código aí de leis para você cumprir. Inclusive a palavra lei, na visão teológica do pensamento, do judaísmo, no Velho Testamento, e quando nós lemos, é a palavra pactual de Deus, a aliança de Deus com o seu povo, que passa pela palavra. Inclusive, quando aparecem alguns preceitos lá no Velho Testamento, aliás, há diversos, aqueles preceitos têm a ver com uma aliança pactual com o povo de Israel. Mas é muito mais do que alguns regulamentos, princípios. Se você ler, você vai encontrar uma porção de verdade sobre sempre o Deus do pacto, da aliança que ele faz com o seu povo. Então, ao ler o salmista aqui nesta noite, na sua angústia, nesse momento emocional difícil, que pode acontecer, acontece na vida em algum momento, e falar da palavra, ele está falando de olhar a questão da esperança à luz, aliança com este Deus eterno revelado. Olhando este salmo, quando ele então está diante da nua realidade da vida, levado então àquela situação mais difícil, quando o ser humano é colocado diante da sua impotência e ao mesmo tempo diante da dor. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, a palavra vem dizer a você, fundamente a sua esperança. Onde a sua esperança está fundamentada? Você vive com a esperança. Você não vive sem esperança. Agora a questão é, onde a sua esperança está fundamentada? E eu quero inclusive dizer que nós temos na vida esperanças pequenas. E eu citei algumas aqui, como exemplo na carreira da vida. O se formar, o entrar na profissão, o casar, aguardar filhos, etc. Comprar. São esperanças pequenas, transitórias, efêmeras. Mas elas são legítimas? São, podem ser legítimas, feitas da forma correta. Mas essas esperanças só vão encontrar realmente a sua dimensão que responde ao espírito humano se estiverem fundamentadas numa esperança maior. E aí é que está o ponto que você precisa perguntar a si mesmo. A minha atitude de esperança para com a vida, que é tão necessária, qual é a esperança maior? O que é que fundamenta a esperança acima de tudo em mim? O que é que fundamenta a sua esperança? O que é que fundamenta a sua esperança
Não fuja da pergunta. Ou você estará fugindo da vida, de viver a vida, de realmente entender a vida, de dar sentido e significado à sua vida. Fundamente a sua esperança. Quando você olha o mundo e olha a sua vida, a possibilidade de adversidade é muito grande. Se você não fez um balanço ainda, faça, e você vai descobrir que, se temos alguns momentos gloriosos, alegres, esses pertencem a uma porção pequena da vida. A maior parte é composta de adversidade, e algumas vezes adversidades terríveis. Então, fundamente a sua esperança diante da imposição da adversidade. A adversidade se impõe a nós. Gostemos ou não, a adversidade chega, as adversidades vêm, e nós encontramos. Talvez alguém aqui nesta noite diria: eu estou enfrentando uma grande adversidade. É possível que muitos aqui levantariam a mão nesta noite. Estou numa adversidade terrível, e talvez todos, a maioria diria: eu estou enfrentando alguma adversidade. Então, nós não precisamos escolher a adversidade. A vida, a realidade do mundo conturbado, longe de Deus, em desordem, que precisa ser redimido na sua plenitude ainda, é um mundo que oferece adversidade a nós, e o salmista experimenta isto em grau intenso. Por isso aqui nós temos o nível emocional mais baixo do Salmo. Diz ele no verso 85, cavaram uma armadilha contra mim. Os arrogantes que não seguem a tua lei, pessoas que não estão no pacto, na mensagem pactual com Deus, pessoas avessas a Deus, caminhos tortos, vieram de encontro a ele, e ele vai usar a figura da armadilha que era usada pelo caçador naqueles dias para apanhar uma presa. Cavaram uma armadilha contra mim. Ele não diz qual é o problema, usa uma metáfora, e isto é muito propício, porque isso se aplica a qualquer situação, como a que você tem vivido, está vivendo ou há de viver. Aquele momento quando você sente que uma armadilha foi armada para você. Às vezes pelas pessoas realmente, mas muitas vezes você poderá se deparar com armadilhas que não é armada por ninguém, simplesmente é natural a esta vida de ordem caída que nós temos, essa existência no mundo de ordem caída. E vem sobre nós um momento quando as coisas são difíceis. Essas adversidades que se impõem, e nós não temos como dizer: não vai ter adversidade, nenhuma adversidade vai se impor a mim. Não, elas vêm, e não temos como dizer não. No verso 84 ele vai dizer: até quando o teu servo deverá esperar para que castigues os meus perseguidores? Alguém aqui já encontrou uma pessoa injusta, má, desonesta, que se levantou contra você? Já experimentou isto? Talvez no trabalho, talvez até na família estendida, talvez entre amigos, talvez até na vizinhança. Pessoas que passaram a lhe perseguir. Essa experiência dele. E é uma situação difícil. A adversidade exige, a realidade da adversidade na vida exige que você fundamente a sua esperança. Porque quando você for atacado, for imposto sobre você uma adversidade terrível como a dele, vai sobrar a pergunta: vale a pena continuar? Qual o sentido disso? Há alguma coisa pelo que esperar que então me dá alento para continuar? Fundamente sua esperança diante da imposição da adversidade. E fundamente a sua esperança diante da necessidade da sua fraqueza. Verso 83, embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Aqui ele se compara a uma vasilha inútil. E aqui vasilha inútil seria como, no original realmente é o odre, aquele objeto para se colocar vinho feito de couro na antiguidade, não tinha o vidro, a garrafa, e ele fala aqui de um odre queimado, e se especula exatamente o que é isso, talvez porque era colocado perto
uma lareira ou do fogão a lenha ali, então ele ia se queimando com o tempo, enfim, seja o que for, mas você imagina um odre queimado, então uma vasilha inútil, velho, queimado, e ele vai dizer que ele é como esse óleo queimado, essa vasilha inútil. A verdade é que nós achamos muitas vezes que somos cheios de vigor, mas na verdade somos pequenos, vulneráveis, do ponto de vista das situações da vida, como por exemplo ele aqui enfrenta, a adversidade, pessoas terríveis, poderosas se levantaram contra ele, como também nós mesmos, o nosso físico. Somos o quê? Somos algo que não é de grande significado, porque somos muito vulneráveis, somos desgastados, e a vida é o caminho do envelhecimento, e não do rejuvenescer, ainda que na cultura atual insistem que é possível reverter isso, e fazem de tudo. Outro dia perguntaram, com o que se parece uma senhora na terceira idade ou um homem na terceira idade que faça muitas plásticas? Se parece com um jovem de 20 anos, uma jovem de 20 anos? Não, se parece com um homem, uma mulher na terceira idade que fez plástica. Por mais que nós trabalhemos, a coisa é assim mesmo. Embora eu seja como uma vasilha inútil, será que nós caímos na real? Nós precisamos entender a nossa fraqueza e que a resposta não está nessa insistência da juventude. Todo adulto quer ser um adolescente outra vez na nossa cultura. Emocionalmente um adolescente. É preciso fundamentar sua esperança diante da necessidade da sua fraqueza. O salmista viu isso, entendeu isso. E alguns de nós, por não ter passado, quem sabe, por uma universidade maior, não entendeu isso, precisa passar. Diz ele no verso 81, estou quase desfalecido. Chegou um momento de grande abatimento na vida dele. Uma vez estive na casa de um homem, visitá-lo, estava numa situação difícil, fazia algum tempo que eu não o via, e quando cheguei lá fiquei surpreso. O homem estava todo descuidado no seu vestir, era notório que não tinha feito a barba já há muitos dias. Não estou falando desta barba produzidinha que está na moda, estou falando da barba deixada, entregue a si mesmo, cabelo todo desalinhado, diferente do que eu tinha visto antes, meses antes. Estou quase desfalecido. O embate é tão grande que a força, a resistência se revela em si mesmo na pessoa insuficiente. O salmista diz, estou quase desfalecido. Então, fundamente a sua esperança, preste bem atenção nisto. Diante da imposição da adversidade, diante da necessidade da sua fraqueza, diante, para ir mais longe, diante da provação das situações. No verso 87 ele diz, quase acabaram com a minha vida na terra. Há situações que irão provar você ao seu limite qual é a sua esperança. E se você tiver esperanças transitórias pequenas apenas, elas não vão responder a essas situações e momentos. Quase acabaram com a minha vida na terra. Vê onde chegou, no limite da existência. E isso está diante de nós a cada momento. Num mundo conturbado como este. Está diante de nós a cada momento. Mas então você está pregando um terror e um desânimo. Não, estou pregando um realismo. E no realismo da palavra, aí sim encontrarmos resposta madura e que nós precisamos e que realmente responde ao nosso espírito. O mundo aí, a mídia está cheia de pregação que não é realmente a palavra de Deus. Usam a palavra, mas de um modo equivocado.
E as pessoas querem ouvir ilusões sobre a vida, a existência, a realidade. E a resposta da palavra é muito realista. E vem falar a nós, então, de que nós precisamos de uma esperança maior por causa da provação das situações. No verso 82, os meus olhos fraquejam de tanto esperar. Está ele naquele momento difícil e os olhos dele começam a fraquejar. Situações que nos levam ao limite. Onde está o fundamento da sua esperança? Fundamente a sua esperança. Veja a imposição da adversidade, veja a realidade da sua fraqueza. A fraqueza necessita um fundamento de esperança que vale a pena e pode sustentar. Veja a provação das situações, os acontecimentos testam qual é o fundamento da sua esperança. E se não foi testado ao limite ainda, você ainda será testado. É a questão de tempo. Onde está o seu fundamento de esperança? Fundamente a sua esperança, abrigando-se na intermediação da palavra. A palavra de Deus. A palavra é mediadora. Nós não adoramos a palavra. A palavra não é um ídolo para nós, muito menos em termos do papel. A palavra é apenas uma mediação. Deus e a realidade dele e a verdade dele vem para nós através da palavra. Deixe-me apenas apontar esse fato para você, não vou devagar nele, mas uma diferença do Deus que se revela nas Escrituras e então em Cristo é que o foco dessa revelação não é visual, mas verbal. Enquanto que no paganismo, nas religiões fora do cristianismo e religiões cristãs que se afastam da palavra vão logo caindo para aquilo que o coração humano busca, que é o visual. Você lê, por exemplo, história dos heróis da fé, ou melhor, dos personagens bíblicos, não temos realmente heróis da fé, mas personagens bíblicos. Você não vê nenhuma preocupação em descrevê-los. Nem mesmo Jesus. Não temos uma descrição dele. Ele era alto, ele é baixo, ele é moreno, é loiro. Porque essa não é a questão. E Deus não quer que nós não caminhemos para aí. Imagine se houvesse nas Escrituras uma descrição física de Jesus Cristo, o que ia acontecer. A idolatria que isso ia produzir, porque o coração humano ia caminhar para o visual. Inclusive, existe até hoje a busca ainda na cristandade, às vezes, por aquela visão beatífica, de uma visão. A Bíblia não nos envia para isso, envia para a palavra falada de Deus, a verdade mediada. E por isso, inclusive, Cristo é chamado a palavra. Começo do Evangelho de João, a palavra habitou entre nós. Algumas versões, o verbo, o logos, na língua original, no grego, habitou entre nós. Logos era Deus, estava com Deus. E veio tabernacular, esse é o termo literalmente no grego, é amar a tenda entre nós. Deus esteve aqui como palavra. Por isso que nós não temos a figura de Jesus Cristo. Isso não importa. É a mensagem dele em obra e verdade. A palavra, nos transmitida através da palavra. Gostaria tanto que Deus, em vez de deixar a palavra escrita, nos deixasse um filme. Não é por aí, não é no visual. Abrigando-se na intermediação da palavra. Então, por isso que esse salmo é sobre a palavra, isto é muito relevante. O verso 81, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Veja o lugar aí da palavra para a esperança. E mais, o verso 87, quase acabaram com minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. O verso 88, preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei os estatutos.
que decretaste. Todo o seu drama, ele se volta para onde? Para a palavra, para a palavra. Por quê? Novamente, nós não adoramos um livro e nem mesmo as letras que estão aqui. É que esta palavra nos media a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, as proposições sobre Deus, a fé. Por isso é que nós nos voltamos sempre para a palavra. Por isso que nós temos que ser homens e mulheres da palavra. O cristão tem que ser um homem ou mulher da palavra. Você só pensa na palavra? Sim, porque se nós vamos conhecer Deus, a verdade de Deus para as nossas vidas será através do que esse livro fala. Então, quando nós buscamos a palavra, quando o salmista foca na palavra, na intermediação da palavra, ele foca porque ele está preocupado em conhecer Deus e andar com Deus. Ele está preocupado em conhecer a Deus e andar com Deus e ser conhecido por Deus. Por isso que ele se volta para a palavra. Ela é a mediação. E vamos encontrar essa mediação, então, mais uma vez, na sua expressão maior, em Jesus Cristo, o Logos que habitou entre nós. E aqui está a palavra de Cristo, a verdade que ele trouxe. Por isso nos voltamos para a palavra, porque nós vamos conhecer, então, o Deus eterno, aquele que está acima de tudo, inclusive a nossa existência finita, a nossa fraqueza, cheio de adversidades, de situações que nos levam às vezes ao limite. Deus é maior que isso, e mais, é maior do que tudo isso, em graça e misericórdia a palavra nos diz. E ouvindo a palavra, vamos conhecer esse Deus para o nosso caminhar. Então, fundamente a sua esperança, abrigando-se na intermediação da palavra, reveladora do amor que prevalece. É aí nós chegamos, então, ao ponto que nós precisamos. Palavra que revela o amor que prevalece. Verso 88. Preserva a minha vida pelo teu amor. Eis a questão, o amor de Deus. O salmista não diz, preserva a minha vida por causa do meu grande amor por ti, ó Deus. Contrário. Por causa do teu amor por mim, preserva a minha vida. Ele está lá embaixo, no fundo do poço. Há alguma luz ou tamparam até o poço em cima e só trevas e paredes escorregadias cheias de limbo, não há como cavar, não há como subir. Assim, o teu amor. Amor de quem? De Deus. De Deus. A justificação, a base para ele é um Deus e um Deus de amor. Não há outro fundamento para a esperança dele. É por isso que ele vai dizer no verso 81, estou quase desfalecido, porém, diz ele, aguardando a tua salvação, na tua palavra coloquei a minha esperança. Na tua palavra que fala de ti, do teu amor. E fala da tua glória e teu poder, mas fala também da tua graça. Que nós conhecemos tão bem este amor e graça em Cristo Jesus. Deus que veio andar conosco, a palavra que andou conosco na história. E andou para ir até a cruz. A expressão do maior amor que a humanidade já conheceu. Porque a expressão daquele que o apóstolo João, na sua primeira carta, nas Escrituras, vai dizer que é a essência desse Deus, o amor. Deus é amor. E conhecemos isso na cruz. Que amor! Não há outro maior. Esse amor é o que eu busco na tua palavra.
Por isso nela eu coloquei a minha esperança. O fundamento dele para a esperança está então em Deus, e o Deus que ele conheceu no amor revelado, que encontramos na palavra. E nós conhecemos o pico desse amor hoje, em Cristo Jesus. Não temos nenhuma dúvida. O amor de Deus prometido se realizou em Cristo, para aqueles que viveram antes e para nós que vivemos depois. Nós sabemos que Deus é amor em Cristo. Sim, este amor que nos confronta com o nosso erro, a nossa culpa, o nosso estado de condenados, mas que também estende a mão em arrependimento para nos receber, nos transformar e nos chamar para andar com Deus. E atravessamos este mundo, algumas vezes no pico de uma montanha, com sol gostoso, e onde a brisa sopra, mas muitas vezes descendo em alguns vales escuros e difíceis, e alguma vez, e com certeza há de chegar no momento quando será um vale muito escuro, mas sempre diante de nós está a palavra de Deus que nos fala desse Deus glorioso, poderoso, e um Deus também de amor, e um amor medido pela cruz. Onde está a minha esperança? Nesse Deus. Qual é o fundamento da minha esperança? Deus, o Deus da salvação que ele fala aqui, o Deus de amor. E sempre me levará para frente, para frente. E ele usa a palavra amor aqui no hebraico, que é a palavra-chave, aparece tantas vezes nos Salmos, Hesed. E os tradutores têm dificuldade para traduzir, sempre gosto de apontar isto, porque esta palavra de amor tem a ver, mais uma vez, com Deus do pacto, da aliança. Quando Jesus institui a ceia do Senhor, naquela noite da sua prisão e paixão, e ele toma o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, diz os evangelhos, a narrativa. Jesus diz: esse cálice é o meu sangue da nova aliança, do novo pacto, o pacto de graça e de amor de Deus para conosco. Então a palavra Hesed fala deste Deus que pactua com seu povo, ele forma um povo, através desse seu amor, e pactua com ele. E por isso a palavra Hesed, a palavra amor aqui, muitas vezes é traduzido com duas palavras, com algum adjetivo junto, para tentar expressar a intensidade, o peso dessa palavra. Às vezes aparece como amor leal, às vezes amor infalível, às vezes amor fiel, porque fala desse amor que só Deus tem. Aquele novo pacto, nova aliança que Jesus fala à noite ali da ceia, é aquele pacto onde Deus cobre os dois lados, porque nós não podemos cobrir. Se eu ando com Deus em Cristo, eu ando porque Deus garante o lado dele e o meu também. Esse é o pacto e a aliança. Na cruz ele fez isto. Se o meu andar com Deus dependesse da minha fidelidade, da minha lealdade, da minha infabilidade em amor para com Deus, não duraria uma hora, um minuto, quem sabe. E se eu caminho, posso caminhar sempre com esperança, porque Deus me amou em Cristo, e Ele, apesar de mim, não vai me abandonar, vai estar comigo para todo sempre. O amor infalível de Deus. Onde está a sua esperança? No seu carro que você comprou, já ficou velho? Na sua casa que você ficou tão contente quando entrou, agora está precisando de uma reforma? Onde está? Esperanças legítimas, realizações devemos fazer na vida, fazer o melhor das oportunidades que Deus nos dá, mas lá no nosso espírito o que nós realmente precisamos, correr atrás de tudo até descobrirmos que corremos atrás do vento. Fundamente o seu amor, fundamente em Deus revelado na sua palavra. Houve um pensador, nascido na Argélia, quando era colônia francesa, e depois ele esteve na França, chamado Albert Camus. Morreu tempos atrás, anos e anos atrás, mas ele marcou história. Ele era um pensador de linha existencialista, ateu,
daquela linha que entende que não há nenhum significado para a vida, a não ser a nossa insistência em viver. E o ser humano precisa se autenticar, alguns deles diriam, e autenticar é você insistir em viver, apesar de não haver nada pelo que esperar realmente. E ele chegou a dizer então o seguinte: onde não há esperança, invente esperança. E se você analisar, você vai ver que a maior parte das pessoas são existencialistas. Elas precisam inventar esperança. E elas fazem isso todos os dias. Porque elas não têm um fundamento, uma esperança maior, transcendente. E quantos que se dizem cristãos e na verdade são existencialistas? Não vivem para a esperança maior, não têm um fundamento para a esperança maior. Eu falei Dr. Viktor Frankl, judeu, que falou sobre a necessidade de ter um significado, uma esperança para sustentar a existência. Um outro judeu que passou também anos ali naquele campo de concentração foi Elie Wiesel. Se tornou depois, saiu vivo de lá também, se tornou um autor muito conhecido, um autor judeu muito conhecido. Um livro que ele escreveu, breve, mas muito interessante, chama-se Noite, onde ele conta o seu lidar com aquelas experiências difíceis do campo de concentração. Mas ele se tornou conhecido por dizer que ele tinha duas palavras favoritas: e ainda. E ainda. Essa tensão de que, ainda que a situação seja tão difícil hoje, há algo por vir. Ele tem sua própria elaboração, mas como judeu, estudante da fé judaica, ele se baseia em grande parte na visão dos profetas, que falavam dos dias difíceis no Velho Testamento, da correção de Deus ao povo de Israel nos seus erros, correção pesada, necessariamente pesada às vezes. Mas os profetas, depois de falar de coisas difíceis, dias difíceis, falavam sempre de que Deus haveria de ainda levá-los para um novo dia, um novo momento. E a palavra de Deus é sobre isto. E começa com Gênesis, a bela criação de Deus se corrompendo no ser humano e tudo se estragando. Mas através das Escrituras temos a história de Deus da salvação e termina como as Escrituras do Apocalipse, novos céus, nova terra. E ainda, nós caminhamos neste mundo, um mundo onde nós enfrentamos a adversidade, não sabemos da nossa fraqueza, conhecemos situações, ou haveremos de conhecer, que seremos testados os nossos limites. Mas nós sabemos que ainda há o melhor por vir. Pior que seja, porque há um Deus eterno que nos ama e nos chamou para si mesmo em Cristo para todo sempre. Estou quase desfalecido, disse o salmista, verso 81. Estou quase desfalecido, quase. Mas ainda, a última palavra vem, aguardando a tua salvação. Mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Para ele estava resolvido qual era o fundamento da esperança dele. E o seu? E o seu, qual é? Vamos à presença do Senhor em oração.